O Vitor Júnior, amadorismo, lentidão, Vasco da Gama. Cara, eu não sei. A gente vai poder falar um pouquinho sobre as possíveis contratações, ao quem o Vasco está olhando, agora, quando a gente for falar da nossa janela. Deixa eu rodar aqui a vinheta da janela. Da janela, Lopes. A galera aqui, até aproveitar, ó, o Alberto Santos dá um tópico interessante. Eu penso que, com o trabalho do Diniz, tudo precisa de tempo. Quanto mais tarde os reforços chegarem, será pior. Perfeito, perfeito. Eu concordo plenamente, Alberto. Essa aí é uma baita justificativa de que, ó, pô, já era para os caras estarem aqui, né? E o Rodrigo Gontijo falando, o Vasco é o inimigo do ideal. Vamos falar dos especulados, porque hoje saíram várias pequenas notícias justamente sobre isso, né? O mercado da bola tá rolando, tá acontecendo, e o nome da vez, talvez o nome que se esteja aparecendo cada vez mais, é o Brenner, né? Brenner, jogador da Udinese, saiu ontem. Acho que os meninos, João e Gustavo, comentaram, mas não custa nada falar aqui. O Brenner, o Nicolo Schira, que é um jornalista italiano, se não me falha a memória, ele postou nas redes sociais dele dizendo que o Vasco demonstrou interesse no Brenner, né? E depois disso, a gente teve a informação sobre uma proposta, né? O Vasco teria apresentado uma proposta para o Brenner. E essa notícia saiu em primeira mão num perfil que fala sobre a Udinese, que é o Tuto Udinese, que é esse perfil aqui interessante, essa página, que fala de oferta de empréstimo com direito à compra por Brenner. Então, assim, aparentemente o salário do Brenner, é óbvio, Danilo ganha em euro, mas estaria numa acessibilidade para o Vasco, em que envolveria 500, 600 mil reais. Eles falam aqui de uma proposta, ó, lá atrás de 900 mil euros em relação ao salário dele, mas que ele toparia retornar ao Brasil por empréstimo. O investimento da Udinese é que pega 10 milhões de euros para comprá-lo da Cincinnati. Juninho, eu sei que você já abordou o Brenner lá no seu canal Machão da Gama. Quero saber de você, das suas pesquisas, do que você lembra do Brenner. 25 anos, né? Um perfil maneiro para jogador. Normalmente a gente pega jogador já com 30 e pouco, ou mais novo. 25 anos, um cara lá que teve contusão na Udinese. O que você acha do Brenner? Cara, eu lembro pouco do Brenner aqui, sabe? Não sei se você tem uma memória dele, não. Eu me lembro que ele teve essa passagem positiva com o Diniz, mas assim, no São Paulo e Cincinnati, dizem que é o Fluminense. melhor momento dele no Cincinnati, que ele fez gol pra caraca lá na Major League, e é difícil, né? O cara sair da Major League para ir para a Europa, normalmente é o contrário, ele fez esse caminho. É verdade. Ele passou pelo Fluminense também, mas eu confesso que eu lembro muito pouco dele no Fluminense. No São Paulo eu até lembro, assim, tipo, o Brenner lá no São Paulo e tal, mas não tenho grandes memórias, assim, do jogador, não. Mas pelas pesquisas que eu fiz, é um jogador que está vivendo, nessa temporada talvez não, mas recentemente viveu um grande momento, né? 25 anos ainda, então ainda tem margem para evolução, tem margem até para uma revenda, talvez, caso... Mas os valores aí, né? O Udinese pagou uma graninha boa, né? A Udinese pagou uma graninha boa e a gente acho que não tem para investir nesse momento. A Udinese, será que acerta emprestar um empréstimo com opção de compra, que é o que o Vasco costuma fazer? A gente não sabe também, né? Enfim, eu acho que seria uma contratação interessante se viesse, mas acho que é uma operação complicada para a nossa realidade agora. Vamos ver. A proposta do Vasco foi justamente essa. O pessoal do Tuto Udinese traz a informação, a galera que cobre diretamente a Udinese. Então, assim,
Vamos ficar atento de questão de empréstimo com possibilidade de compra por parte do Vasco, e a matéria foi escrita pelo Alessandro Vecini. Então, para quem gosta de ficar acompanhando redes sociais, depois vamos pesquisar esse cara aí, até para validar cada vez mais, né? É um perfil legal da Udinese. A Udinese não é um dos times grandes da Itália, mas é um perfil que faz uma proposta de jornalismo maneiro. Então, assim, tá casando as informações na torcida vascaínos, que trouxe em primeira mão esse interesse do Vasco, o Brenner. E aí agora temos propostas. Vamos ver se eles topam, né? O Bruma, não sei se vocês lembram disso, o Bruma, que não está jogando nada, né? No Benfica, está no banco, no Mundial, a galera tá puta com o Bruma lá. A primeira proposta do Vasco foi nesse sentido, de empréstimo com compra. Aí eles falaram que não, aí o Vasco meio que tentou soltar uma grana, mas no final ele foi para o Benfica. Vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos. O outro nome, para mim, são os dois nomes que mais aparecem nesse momento de especulação, né? É o Pirini, né? A galera... Pirani, desculpa, que eu chamo ele de moleque piranha, né? É um bom apelido, Juninho, para você lançar nas redes sociais. O Gabriel Pirani, que está no DC United, o Felipe Silva, jornalista do UOL. Ah, Danilo, cobre só... Não, do UOL. Então, assim, uma fonte maneira. É legal pegar outras fontes, porque normalmente isso vaza. Ou o cara está trabalhando em outra parte, em outra matéria, e está sabendo do interesse. Então, o Felipe Silva é jornalista do UOL, não é relacionado diretamente ao Vasco, ó. Trabalha no Desimpedidos também, é direcionado à imprensa paulista, dizendo que o Vasco fez uma consulta pelo Gabriel Pirani do DC United. Até o momento, o interesse não passou de contato inicial, mas é um nome no radar do Vasco. O jovem já trabalhou com o Fernando Diniz no Fluminense e no Santos. Tem vínculo, o Pirani, até fim de 2025. É uma relação mais tranquila do que o Brenner. O Brenner vai até 2026, se não me falha a memória. O Pirani não. Então, ele poderia assinar um pré-contrato. É óbvio. Julho assina um pré-contrato, ou dependendo com o DC United, empresta, dezembro de 2025, tchau, Pirani, PT saudações. Ele não está tendo um ano muito brilhante lá pelo DC United. A gente pegou na sexta, o Tiru, a capivara dele, Juninho, que ele é mais reserva que titular, mas vem entrando nos jogos, tá? Mas não é um cara fazedor de gol. O que tu sabe do Pirani? É também um cara da confiança, podemos dizer, do Diniz. Cara, eu lembro pouco dele no Fluminense. Achava ele um jogador interessante até. Mas outro que voltei a lembrar assim do nome, né? Gabriel Pirani. Caraca, aquele lá do Fluminense. Pô, onde que tá, hein? Aí fala, caraca, tá lá no DC United. Enfim, não me enche muito os olhos, não. Mas aparentemente é um jogador da confiança do treinador, né? Exato. O Matheus Reis preocupado aqui. Reserva na Major League Soccer, é isso? Nesse momento, ele é reserva da Major League Soccer. Tem muita gente, cara, eu sei que a galera fala, eu acho que o Pirani tem uma rodagem muito maior, não porque o Zuccarello é ruim de bola, pelo amor de Deus. É só rodagem. Talvez seja isso. O Zuccarello joga mais do que ele, Danilo. É só botar o Zuccarello. Entendo, galera, mas não é melhor contar com um cara que pelo menos tem passagem por outros 2 times de Brasileirão? Meio enceradeira que é o Guilherme. Danilo é meio enceradeira, enganador. Mas, cara, vamos ver. Fez o gol do título da Taça Guanabara contra o Flamengo em 2023. Vamos ver, Guilherme, mas talvez seja isso. O Zuccarello é muito cru ainda, muito verde, e precisa de um jogador para fazer uma função de pontinha, meio armador, e o Pirani se enquadra nisso, e, como o Juninho falou bem, tem a experiência com o Diniz, né? O Gabriel tá dizendo, olhando o Transfermarkt, ele foi titular a temporada inteira com 49 jogos e 10 gols, né? Distantes gols, 7 gols e 3 assistências. Eu tinha visto que ele não estava como titular nos últimos jogos, Gabriel, mas
Se for isso, ótimo. Talvez seja... A Major League é toda maluca, né? Os caras jogam no verão e depois para, mas volta. Vá saber.